Igreja, por favor, pode se assentar. Nessa tarde eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Pode colocar, irmão. E em cima dessa pergunta nós vamos pensar um pouco hoje, olhando para um texto da palavra de Deus. Mas a pergunta é: você já chegou ao seu destino? Talvez você usa o GPS. Antes você precisava de um aparelho, que era somente o GPS. Hoje já temos em alguns celulares. E alguns carros hoje já vêm equipados do sistema de navegação por satélite. Mas mesmo esse sistema, muitas vezes dá essa mensagem para nós: estamos sem sinal do GPS. Não há sinal neste local, tenha certeza de que você está em um céu aberto. Estamos há 2 meses aqui em Jundiaí, e o GPS tem sido um grande parceiro. Conhecer a casa dos irmãos, visitar os pequenos grupos, né, em cada um em uma região. Sem o GPS, nós não conseguiríamos. Para ter uma ideia, uma das situações que nós enfrentamos foi o pequeno grupo que nós fomos aqui do Claudemir e Daisy. Então, nós já tínhamos vindo aquela semana aqui na Avenida São João, aqui, continuando a da igreja aqui. Então, nós já tínhamos ido ali naquela avenida, já tinha identificado que ali tinha bancos, tinha lojas, né? Então, essa Avenida São João, não podemos esquecer. E o nosso irmão do pequeno grupo também mora nessa avenida. Mas aquela sexta, né, nós deixamos o Otávio aqui no Kids. E aí vai no celular, e esse GPS não funciona, sem sinal. E eu falei: agora como que eu vou chegar na casa do irmão? Não sei onde fica, né? Saí aqui por trás, virei, passei na frente do apartamento onde ele mora, fui lá para cima, voltei, passei de novo. Falei: mas onde fica São João? Aí que eu fui lembrar: é aqui, já tinha passado 2 vezes na frente da casa do irmão. O GPS em alguns momentos nos ajuda, em alguns momentos você vai ver algumas notícias de pessoas que confiaram plenamente nesse sistema de navegação e levaram as pessoas em algumas ruas, né, um pouco perigosas. E algumas já perderam a vida por conta do sinal do GPS. Mas imagine você nesse deserto, sem o GPS. Sem esse sistema de navegação por satélite, sem rádio, sem celular, sem nenhum tipo de orientação, você sobreviveria nesse deserto do Sinai? Sozinho? Qual seria a sua experiência? Na revista Super Interessante, de 2016, eles trouxeram uma matéria de como sobreviver no deserto. E havia muitas dicas lá. Então, se você um dia quiser ter essa experiência, né, de ficar no deserto, Super Interessante, tem lá algumas dicas. Eu separei 3. Primeiro, o artigo começa dizendo que no deserto há a regra dos 3. No pior dos casos, você pode sobreviver 3 minutos sem ar no deserto, 3 horas sob o sol, 3 dias sem água ou 3 semanas sem comida. E ele vai trazer algumas dicas de como sobreviver no deserto. E o primeiro é que nós precisamos, no deserto, agir somente à noite, dormir de dia e caminhar de noite munido de uma lanterna ou de uma tocha. Então, no deserto, dorme de dia, sol muito quente, caminha de noite, age de noite. Outra dica é: se proteja do sol. No deserto, para sobreviver, durante o dia você deve se esconder o quanto você puder dos raios solares.
pois no deserto a temperatura é muito quente durante o dia. Então você precisa se esconder o quanto você puder e se proteger do sol. A terceira dica de algumas que eles dão é: o fogo no deserto é fundamental. Você precisa de fogo para acender fogueiras. É importantíssimo para se aquecer durante a noite, porque ao mesmo tempo que durante o dia o calor é muito quente, à noite é muito frio no deserto. A temperatura cai muito e você precisa do fogo para, então, você se aquecer. Agora imagine uma multidão no deserto. Não só uma pessoa, mas uma multidão. Sem GPS, sem celular, sem rádio, sem TV. Será que é possível uma multidão caminhar no deserto por mais de um ano, por mais de 10 anos, por mais de 20 anos, por 40 anos e sobreviver? Olha esse texto. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem sobre o tabernáculo parecia uma coluna de fogo. Era assim, sempre que acontecia. À noite, a nuvem que cobria o tabernáculo tinha aparência de fogo. E cada vez que a nuvem se elevava da tenda, o povo de Israel levantava acampamento e a seguia. No lugar onde a nuvem parava, eles acampavam. E assim viajavam e acampavam por ordem do Senhor, para onde ele os conduzia. Enquanto a nuvem estava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Se a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas permaneciam ali e cumpriam as suas obrigações para com o Senhor. Às vezes, a nuvem permanecia apenas alguns dias sobre o tabernáculo, de modo que o povo também ficava apenas alguns dias, conforme o Senhor ordenava. Então, por ordem do Senhor, levantavam o acampamento e seguiam viagem. Às vezes a nuvem parava apenas durante a noite e se elevava na manhã seguinte, dia ou noite. Porém, quando a nuvem se elevava, os israelitas levantavam o acampamento e seguiam viagem. Se a nuvem permanecia sobre o tabernáculo por 2 dias, 1 mês, 1 ano, eles ficavam acampados e não seguiam viagem. Mas assim que a nuvem se elevava, levantavam acampamentos e seguiam viagem. Com isso, acampavam por ordem do Senhor, viajavam por ordem do Senhor, e cumpriam tudo que o Senhor lhes ordenava por meio de Moisés. Essa narrativa bíblica trata-se de um povo que estava escravizado no Egito. Deus levanta Moisés, liberta esse povo da escravidão, e agora esse povo está pelo deserto. Mas precisamos ter noção de quantas pessoas saíram do Egito em rumo à terra prometida. Êxodo 12:37 nos dá as respostas. Pelo menos 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Hoje, talvez seja possível, por algumas semanas, alguns meses, alguém sobreviver no deserto. Naquela época, uma pessoa, 600.000 homens, sem mulheres e crianças. Imagine esse povo saindo para rumo a desconhecido. Moisés diz que eles herdariam uma terra, a terra prometida, a nova Canaã, a terra onde manava leite e mel. Mas eles não sabiam onde era essa terra. Era desconhecido. Deus então precisava acalmar o coração daquele povo, dirigir aquele povo, orientar aquele povo,
proteger aquele povo no deserto. E o que Deus fez? Segundo esse texto, nós vemos que o Senhor ia adiante deles. Durante o dia, Deus os guiava com uma coluna de nuvem, e durante a noite fornecia luz com a coluna de fogo. E isso permitia que eles caminhassem de dia e de noite. Deus dá a esse povo a oportunidade de receber dele o seu cuidado. Essa coluna de nuvem, essa manifestação da presença de Deus no meio deles, não se afastou do povo, nem durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite. Esse Deus que cuidou daquele povo naquele deserto, mostrando o caminho que deviam seguir, mostrando que Ele estava presente no meio dele. A sua presença era real, o seu cuidado era real, sua orientação era real. Ele mudou? Esse Deus continua sendo o mesmo ou Ele mudou? Ele é o mesmo Deus que vai nos orientar hoje e nos proteger hoje. Portanto, olhando esse texto, nós vamos ver que quando nós aceitamos a direção de Deus para a nossa vida, nós encontramos proteção. Quer encontrar proteção nos dias de hoje? Aceite a orientação de Deus para a sua vida. Aceite a direção de Deus para a sua vida. Aquele povo não podia se mover, sair de onde eles estavam sem a direção de Deus. Sem que a nuvem mostrava onde eles deveriam ir, quando eles deveriam ir, por qual caminho deveriam ir. Irmãos, agora vamos pensar naquela realidade. 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, no meio de um deserto, haviam saído de uma escravidão. Moisés falando que haveria uma terra melhor, eles não vendo nada disso. Ainda tem que esperar a vontade da nuvem de Deus para andar ou para parar. Não tinham muita mudança, né? Não tinham muitas coisas, muitos utensílios para levar junto. Mas imagina o trabalho que dava, irmãos. Parou a nuvem, arma tudo. A nuvem vai mover, pega tudo, guarda todas as coisas, agora a gente vai. E diz o texto que tinha casos que era somente numa noite, e já ia embora novamente. Foi fácil para esse povo ser dirigido por Deus, ser orientado por Deus, nessa experiência do deserto? Você, se estivesse no lugar daquele povo, com a sua família no meio do deserto, ia ser fácil para você? Agora vamos lá, junta todas as crianças, a nuvem vai caminhando, porque não podia ficar ninguém para trás, todo mundo tinha que ir junto. Por quê? Porque Deus envia a nuvem e a coluna de fogo, porque no deserto é muito quente durante o dia. E Deus providencia a nuvem para dar àquele povo a sombra. Olha o cuidado de Deus, a proteção de Deus para o seu povo. À noite no deserto é muito frio, a temperatura cai muito. E Deus permite a coluna de fogo para aquecer aquele povo, espantar animais que talvez poderiam chegar até eles. Irmãos, quando nós aceitamos a direção de Deus, assim como aquele povo, nós encontramos proteção para a nossa vida, para a nossa família, para esses dias tão maus que vivemos, tão mal. Neemias, um pouco mais à frente, ele recorda esse cuidado de Deus àquele povo. Mas em tua grande misericórdia, o Senhor não nos abandonou. Não nos deixou morrer no deserto. A coluna de nuvem continuava a conduzi-los durante o dia, e a coluna de fogo lhe mostrava o caminho durante a noite. Lá na frente, um pouco mais, Neemias recorda o cuidado de Deus com aquele povo, naquela experiência do deserto. Será que hoje não é tempo de nós pararmos e vermos também esse cuidado e proteção de Deus conosco nesses dias? Deus tem nos protegido.
Deus vai continuar protegendo a sua vida se você aceitar a direção de Deus para a sua vida. Quando você aceita a direção de Deus, você recebe orientação. Imagina 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, cada um querendo ir para um caminho. Os irmãos que cuidaram dos teens aí nas equipes, eram um pouco mais de 100 adolescentes. Se não tivesse as regras, se não tivesse a programação, se não tivesse os puxão de orelha, olha. Agora imagina num deserto, 600 mil homens, cada um falando assim, eu vou por esse lado, eu vou por aqui, não, eu acho que aqui é o melhor caminho, estou com a minha família, eu quero o melhor para a minha família. Mas todos estavam seguindo a orientação e a direção de Deus. E hoje, você busca essa orientação de Deus? Você olha para o alto, não para olhar a nuvem, mas para buscar de Deus a vontade dEle para a sua vida em tudo o que você faz? No seu trabalho, quando você vai assumir alguma responsabilidade, comprar alguma coisa, fazer algo, algum plano, algum planejamento, entra na sua lista de prioridades consultar a vontade de Deus, ou você vai simplesmente caminhando segundo o seu coração? Por onde você acha que tem que ir? Fazendo o que você acha que tem que fazer? Você busca a orientação de Deus? Aquele povo não podia andar, dar um passo sequer, sem esperar a vontade de Deus através da direção da nuvem, que simbolizava ali a presença de Deus no meio deles. Eles não estavam sozinhos naquele deserto. Deus estava com eles durante o dia e durante a noite, cuidando de cada um deles. Deus está comigo e com você hoje. Mas Ele quer que eu e você tenhamos a mesma atitude daquela multidão. Busque a orientação de Deus para tudo que fizermos. Busque a direção de Deus. Deus não deixou aquele povo perdido pelo deserto, vagando sem direção. Deus sabia o que era melhor para aquele povo. E a experiência no deserto foi pedagógica. Deus tinha um propósito em tudo o que aconteceu. E você acha que Deus, mesmo providenciando tudo isso para aquele povo estava feliz? Não. A gente vê nos textos aquele povo reclamando, aquele povo querendo voltar para o Egito, aquele povo murmurando contra o Senhor, porque de fato não era fácil esperar a ordem do Senhor, movimento da nuvem, da coluna de fogo para poder caminhar. Assim como não é fácil para mim e para você hoje, olhar para a palavra de Deus e obedecer aquilo que Deus nos pede para obedecer. Muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, segundo a nossa vontade, segundo aquilo que a gente acredita que seja certo. E a gente vai dando os nossos jeitinhos. Mas não é bem assim. E a gente acha que a palavra de Deus tem como negociar. Os mandamentos de Deus tem como negociar. Então, muitas vezes, algumas coisas que a Bíblia nos pede, que Deus nos pede, vão nos desafiar. Mas a palavra vai nos orientar a um caminho melhor. Salmos diz que a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Você tem buscado essa orientação nas Escrituras? Hoje nós não temos a nuvem, a coluna de fogo. Hoje nós temos as Escrituras, que nos mostram o caminho que devemos seguir, que nos mostra por onde devemos ir. E quando você aceita a direção de Deus, você encontra proteção, você encontra orientação. Quando você aceita ser dirigido por Deus, quando você reconhece que você precisa de alguém para cuidar de você, para governar a sua vida, para dirigir você, e você coloca a sua vida nas mãos dEle, você vai encontrar proteção e orientação. Quando nós queremos caminhar sozinhos, achando que somos autossuficientes, e não precisamos da direção de Deus, e da orientação de Deus, nós vamos por caminhos perigosos. E caminhos que parecem ser direitos, mas no final são caminhos de morte. Precisamos então da orientação correta, certa, direita, de Deus. Somente do Senhor. Quais são os conselhos que você tem ouvido?
De quem você tem buscado orientação? A quem você tem buscado quando você precisa tomar algumas decisões na vida? A do Senhor, olhando para o céu e buscando a Deus e a vontade dEle para a sua vida? Ou você segue o seu coração, como o meu também, que é enganoso? O nosso coração é enganoso. Confiar nas emoções não é o melhor caminho. Precisamos confiar na palavra do Senhor, e a orientação da palavra é o melhor para as nossas vidas. Eu e você precisamos todos os dias do GPS. Mas sabe qual GPS nós precisamos? Desse daqui, ó. De sermos guiados pelo Senhor. Quem é que guia a sua vida? Nas mãos de quem você tem colocado a sua vida? Quem é seu guia? Quem é o Senhor da sua vida? Quem comanda você? Quem dá as ordens? Quem dirige? A quem você busca? A quem você recorre? Este povo viveu uma experiência no deserto desafiadora. Rumo ao desconhecido, Deus providencia todos os recursos para aquele povo se sentir amado, cuidado, protegido. Eles não tinham nenhum motivo para reclamar e ainda estavam reclamando. Caminhar somente quando a nuvem se movia. Receber de Deus essa sombra, esse cuidado durante o dia, diante daquele calor do deserto. Receber de Deus aquele fogo que aquecia durante a noite fria no deserto. Irmãos, nós recebemos isso todos os dias. Através da palavra nós podemos receber o refrigério para as nossas almas. Através do Espírito Santo que Deus nos dá, nós podemos sentir essa capacitação que vem de Deus para que a gente faça a obra dEle. Não na nossa força, mas na força do Senhor. Portanto, que você, que eu, possamos buscar a orientação mais segura, que é a orientação do Senhor. Vamos usar o GPS. Em alguns momentos nós acertamos. Eu já tive algumas experiências aí com o GPS que me levaram em alguns lugares que eu fiquei assustado. Eu já mudei algumas configurações para não errar mais. Passar só em avenidas principais. Nada de ficar cortando em tudo, qualquer rua que ele vê na frente, ele manda entrar. Mas se você for guiado pelo Senhor, assim como aquele povo foi, Deus não vai nos levar por nenhum caminho perigoso. Por nenhum caminho que nos leva à morte. Pelo contrário, teremos caminhos difíceis, com muitas pedras, talvez dificuldades, mas em todos esses caminhos difíceis, teremos a certeza de que o Senhor estará conosco. Não se apartará de nós, na nossa vida, no nosso caminho, a presença do Senhor nos guiando e nos orientando, nos protegendo. Precisamos nos voltar cada dia mais, cada vez mais, às orientações do Senhor. A olhar para o Senhor e buscar no Senhor o propósito dEle para a nossa vida. Não existe acasos. Para Deus não existe acaso, existe propósito. Você não está aqui por um acaso. Você está aqui por um propósito. Deus quer usar a sua vida. Deus quer abençoar você e sua família. E para isso Ele promete estar com você, cuidar de você, guardar você. Mas eu e você precisamos todos os dias olhar para Ele e ver qual a orientação dEle para a nossa vida. Para que a gente não dê mais nenhum passo sequer, sem ser a vontade de Deus. Sem ser a direção de Deus para mim e para você. Que Deus nos abençoe. Quero convidar você a se colocar de pé. Nós vamos louvar o Senhor com esse cântico.